Louvado seja o nome do Senhor. Nós exaltamos o Senhor com alegria em nossos corações e desejamos que todos tenhamos, no caso desejo que os irmãos tenham, um domingo abençoado, um domingo agradável, repleto das bênçãos dos céus. É este o desejo do nosso coração. Hoje, os irmãos, nós temos o número que com certeza abençoará a igreja neste dia. Os outros estão participando de uma programação de aniversário de outra igreja. Vamos orar para que eles lá façam bonito e voltem logo, não é? Porque é muito bom ter os irmãos no culto. E realmente, pastor sempre não aprecia muito, não é? Saídas aos domingos, porque é muito bom ver os irmãos celebrando juntos, cantando, exaltando a glória de Jesus. Nós estamos no último domingo deste mês e logo ali nós vamos iniciar o mês de dezembro, as comemorações sobre o nascimento de Jesus, as programações todas conduzidas, mostrando a bênção maravilhosa que foi a encarnação do Verbo, ou seja, o nascimento de Jesus. Eu quero agradecer aos irmãos que oraram por mim. Eu passei um período, testei positivo para a Covid, e foi um período assim, cansaço muito grande, e acabei não vindo aqui, porque não podia sair mesmo, nem a igreja lá. Mas graças a Deus fiz um novo exame, estava tudo normalizado, mas as sequelas sempre ficam, não é? E a sequela comigo foi uma sinusite, não é, que depois foi uma luta para poder normalizar. Mas graças a Deus tudo está caminhando e louvo a Deus pelo privilégio de poder estar aqui, retornar e rever os irmãos e compartilhar um pouco da palavra de Deus. Nós abraçamos os nossos queridos irmãos, nossos visitantes, desejando-lhes as bênçãos dos céus sobre suas vidas e mostrando-lhes também da alegria nossa e o prazer que temos em recebê-los aqui. Desejo nosso é que retornem em outros momentos, pois a presença dos nossos irmãos, amigos, esta presença traz alegria ao coração e é muito bom celebrar ao Senhor com gente dele, com pessoas que amamos e que desejamos o bem. Nós também estamos aí no momento das indicações dos nomes para a comissão trabalhar. Então os irmãos estejam orando por isso, com certeza já estão fazendo, mas ninguém deve indicar nenhum nome por indicar. É preciso pedir a direção de Deus, orar e fazer a indicação com tranquilidade, consciência, na presença de Deus. Estou certo de que Deus conduzirá todas as coisas e teremos, com certeza, com a bênção dEle, o obreiro que Ele já separou para este tempo. Já separou. Nós ainda não sabemos quem, mas Deus sabe muito bem quem será. Dependendo de Deus, conversando com Deus, buscando a face de Deus, nós vamos nos alegrar com a pessoa, seja quem for. Não é? Quando Deus dirige, sempre o faz para o bem, e nós temos consciência disso. Muito bem, nós vamos ler a palavra de Deus para a nossa reflexão. Eu quero hoje falar um pouco sobre a comunicação do projeto divino a nós. Não é? Um projeto divino, a proposta divina, o projeto da eternidade que manifestou-se no tempo, e o Senhor comunicou isso e o fez de uma maneira muito especial. Nós vamos perceber na leitura
do texto sagrado. Quero convidar os que puderem para que estejam de pé e nós vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou ler um versículo e os irmãos lerão o seguinte, e assim nós vamos até o versículo 17 do capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. E eu vou ler, como disse, eu vou ler um versículo, eu começo, depois os irmãos vão prosseguindo, e aí nós vamos até o final, ou seja, até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Está projetado ali? Os irmãos preferem ler na Bíblia ou ler aqui na projeção? Na projeção, que fica mais uniforme, não é? Então, vamos lá. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom e Esrom gerou Arão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã e Matã gerou Jacó. Assim, ao tempo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Que Ele nos abençoe, dando-nos compreensão da sua palavra na leitura deste texto. Queiram os irmãos se assentarem. Não é uma leitura muito fácil de se fazer, em virtude de diversos nomes e vários deles não atrativos, nomes não apetitosos para se pronunciar. Mas é interessante que toda a citação e toda figura aqui descrita faz parte de um projeto de Deus, um plano divino para a chegada de Jesus. Isto posto me permite entender que Jesus não chegou aqui por acaso. A vinda de Jesus foi a consumação
do projeto divino desde a eternidade e anunciado àqueles que criam, aos que se voltaram para ele, pois todos tinham esperança na vinda do Messias. É claro que para muitos deles, o Messias não seria o Messias divino, porque não podiam acreditar, não é? Não podiam acreditar ser Jesus Deus. Mas nós, pela palavra, cremos que Jesus é o Messias divino. Assim como também muitos creram, e estes cujos nomes nós encontramos aqui na genealogia, eles acreditavam que um dia a redenção de Israel seria vista, seria contemplada, a redenção de Israel chegaria. Aqui nesse texto, nós encontramos uma belíssima árvore genealógica, uma exposição cronológica sobre os ascendentes de Jesus Cristo. Essa descrição genealógica, ela tem para nós um sentido muito especial, um sentido relevante, pelo fato de Mateus a descrever, de Mateus fazer a descrição, e ele escreveu para os judeus. E a finalidade foi esta: mostrar que Jesus não foi um acidente na história. Jesus não chegou como que de paraquedas na história. A presença de Jesus, ela era a presença prevista desde os antepassados. E então Mateus liga Jesus aos antepassados da fé, chamando-o de filho de Abraão, filho de Davi. Pois os judeus, especialmente depois do exílio, eles deram muito valor, muita importância às listas de antepassados, de ascendentes. E a história bíblica, ela dá um destaque muito especial a esses dois personagens aqui apresentados no versículo 1. Davi, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por quê? Nós encontramos logo no início, dizendo que Jesus é filho de Abraão. A este, Deus fez promessas de bênçãos aos seus descendentes e a todas as nações. Também a Davi, Deus prometeu que o seu reino não teria fim. Tal promessa, ela indica a providência divina para a chegada do Messias, para a vinda do próprio Messias. Se nós olharmos na Bíblia, além desta genealogia mostrando os antecedentes, os antepassados de Jesus, nós vamos encontrar que houve uma preparação histórica para a vinda de Jesus. Quando nós vamos lá no livro dos começos, que é o livro de Gênesis, nós vamos perceber ali um paraíso fantástico, um lugar apreciável, um lugar lindíssimo. E Deus fez o homem, Deus fez a mulher, com uma diferença aqui. Todas as coisas criadas foram criadas através de uma ordem de Deus. Deus dizia, faça-se isto, e aquilo acontecia. Mas em relação ao homem e à mulher, eles não vieram de ordem de Deus, eles vieram de uma ação deliberada de Deus. Deus não falou, Deus fez, e colocou o primeiro casal naquele lugar aprazível e lindíssimo. Acontece que eles começaram a passear por lugares perigosos,
lugares onde não deviam caminhar por aquela região ou por aquele local. Eles começaram a andar em lugar proibido, aproximando-se de um lugar indevido, e as consequências foram drásticas, foram terríveis. Vejam os irmãos, agora que o casal estava ali e houve o pecado, Deus toma as decisões que ele, por certo, tomaria e tomou, nós sabemos quais, e depois Deus diz o seguinte, diz ao casal o seguinte: eu vou colocar uma inimizade entre o descendente da mulher e a serpente. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente vai fazer de tudo e vai ferir o calcanhar. Com esta colocação de Deus, nós encontramos ali a primeira sinalização da vinda de Jesus. Acontece que aquela promessa ali, ela foi uma promessa não definida, conclusiva, no sentido de percepção humana. Olhando ali, percebemos uma promessa informe. Os anos foram se passando. Depois Deus vai e chama um homem chamado Abraão, e inicia-se com ele o período patriarcal. E com a vinda de Abraão, com a chamada de Abraão, assim digo, iniciando-se o período patriarcal, Deus disse a ele que dele sairia aquele que abençoaria todas as famílias da terra. A promessa de Gênesis 3, ela toma forma agora em Gênesis 12. Mas as lutas prosseguiram, as dificuldades prosseguiram, com certeza, e então Deus dá o passo seguinte, e o passo seguinte foi chamar os profetas, e os profetas comunicavam o querer divino, e os profetas anunciavam os propósitos da eternidade para o tempo, mas aos profetas também não deram atenção. E aí surge o quê? Surge o cativeiro. Surge o cativeiro também fez parte do projeto divino para a chegada de Jesus. Foi uma maneira que Deus usou para que o povo pudesse abrir os olhos para a chegada de Jesus. O povo sofreu por rebeldia, porque não deu atenção a Deus através ou seja, não deu atenção à voz de Deus, e não deu atenção à voz de Deus anunciada pelos profetas. E agora no cativeiro, o povo experimenta um grande dissabor, que era o sofrimento. A seguir, Deus então dá a este povo a lei. A lei foi um outro instrumento usado por Deus para mostrar a chegada de Jesus. E surge também a sinagoga. Por que eu menciono aqui a sinagoga? Porque para os judeus, falar com Deus só podia ser em Jerusalém. Deus estava circunscrito exatamente àquele pedaço de terra, àquela área. Deus estava circunscrito à nação hebreia, ou seja, exclusivamente a Jerusalém, àquele local. E com o surgimento da sinagoga no exílio, o que acontece? Eles aprendem de que Deus não é possessão de pessoas e não está preso ao templo, nem limitado a questão alguma. Então a sinagoga também foi um instrumento usado por Deus para mostrar que Jesus viria e que não precisava só estar em Jerusalém para falar com ele, poderia falar em outros lugares também. Depois da sinagoga, então, vem João Batista.
e ele vai e apresenta Jesus ao seu povo Israel, ou seja, o amigo do noivo apresentando o noivo aos seus. Pois bem, com isso nós percebemos que existia um projeto divino, e este projeto divino foi desenvolvido na eternidade, e ele foi comunicado ao tempo, ou comunicado no tempo. Também vale a pena mencionar algo que para mim é muito notável, é maravilhoso. O fato de termos na genealogia de Jesus 5 mulheres na genealogia de Jesus. Deus sempre trabalha de uma forma diferente daquilo que se espera. Age de maneira não convencional, mas é interessante que todas as pessoas com as quais Deus agiu e trabalhou, elas mudaram de vida, tomaram atitude e caminharam de uma forma diferente à maneira pretérita, caminharam diferente da forma como agiam antes. Quais são então as mulheres que nós encontramos na genealogia de Jesus? Encontramos Raabe, ou seja, encontramos Tamar, encontramos Raabe, encontramos Ruth, Betseba e Maria. Nós encontramos essas 5 mulheres na genealogia de Jesus, e Raabe está lá na galeria dos heróis da fé. Vejam, irmãos, como Deus age. Dessas 5 mulheres, 2 eram gentias. Quais eram? Raabe e Ruth. Elas eram gentias. E 2 eram israelitas. Quais? Tamar e Betseba. Mas interessante que as 2 israelitas, elas tinham um passado não recomendável. Não era nada apreciável o passado das 2. E nós encontramos na genealogia de Jesus essas 5 mulheres. Vejam como o projeto de Deus, ele é mostrado de maneira plena e absoluta, de maneira não convencional às pessoas, mas do jeito dele. E aqui nós, meus irmãos, quando olhamos para o versículo 3, encontramos Tamar, a mãe da aflição. E Jesus pertence à linhagem desta mulher, porque ele é egresso da tribo de Judá, Raabe, no verso 5, uma prostituta que se converte ao Senhor, tornando-se tataravó de Davi, o rei segundo o coração de Deus. Mas também encontramos Ruth, uma moabita, bisavó de Davi, uma moabita, uma mulher que não tinha princípios com Deus, mas aprendeu sobre Deus e demonstrou uma lealdade imensa, uma sensatez imensa, caminhou abrindo mão de tudo para seguir a sua fé em Deus. Raabe e Ruth, como disse, eram gentias. E a outra mulher, Betseba, esta mulher é chamada aí no texto de a que fora mulher de Urias, a mãe do sábio rei Salomão. E Maria, a mãe do Salvador, que através de José o Messias chegou pela tribo de Judá. Gostaria de, quando olho especialmente para Tamar e Raabe e Ruth, eu percebo o seguinte, que tudo isso aqui é um retrato, é uma verdadeira amostra da graça de Deus. Pois para com Deus, o que realmente vale não é a origem das pessoas. O que realmente vale não é o passado de ninguém. O que realmente vale
é um coração quebrantado e contrito para com Ele. Olhando para esta genealogia, nós encontramos ali pessoas que nós não queríamos em nossas famílias, mas elas pertenceram à família de Jesus. Olhando para essas pessoas, talvez nós não quiséssemos como membros da igreja, mas através dessas pessoas, o projeto divino foi comunicado ao tempo. Raabe, uma mulher de vida totalmente duvidosa, de vida não apreciável, mas foi um instrumento de Deus para que as conquistas do povo de Deus tivessem começo, tivesse início. Por isso, com esta abordagem, gostaria de pensar sobre esta comunicação do plano divino. Nós vamos comemorar aí o nascimento de Jesus. Esta comunicação do plano divino foi feito a quem? Foi feito a quem se dispôs a crer. E é assim que continua. O projeto de Deus, ele será compreendido em sua essência por quem se dispõe a crer. Aquele que crê vai entender, vai perceber, vai ser parte e vai ser instrumento em todo o projeto de Deus para a humanidade. Quando lemos do verso 1 ao verso 17, nós percebemos que assim foi o que aconteceu a Abraão. Abraão estava lá na sua terra. Ele foi chamado por Deus para iniciar um povo. E Deus não lhe deu garantia de nada, apenas chamou. E ele pôs-se a caminhar para um lugar onde não sabia, fiado, confiado, crendo apenas na palavra de Deus. Tudo começa com a fé. Tudo começa com a fé. Tudo começa com a convicção. Se não houver convicção, fé, na verdade não vamos a lugar nenhum. Porque no campo espiritual não dá para caminhar somente com as nossas pernas. É preciso caminhar com fé. E o projeto de Deus, a comunicação do plano divino foi feito a quem se dispôs a crer. Como disse, Abraão creu. Abraão acreditou e ele recebeu a comunicação de Deus. Jacó, um outro, Isaac, Jacó de igual modo. Jacó, em um dos momentos mais difíceis, ele cansado, ele deita e ele percebe uma escada que ligava aos céus, e ele via anjos subindo e descendo. E ele diz: o Senhor, verdadeiramente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Ele acreditou, e foi um instrumento poderoso de Deus, para que o plano divino fosse se desenvolvendo, fosse avançando. Judá, um outro exemplo, Tamar, Salmão e Raabe, exemplos lindíssimos. No caso de Judá, ele deveria dar o filho em casamento à nora, conforme o costume, mas não o fez. Adiante, nós vamos perceber o que aconteceu. E ela agora engravida e deveria ser morta, mas ela habilidosamente guarda os pertences dele e mostra, e ele acaba dizendo que ela era muito mais justa do que ele. E veja os irmãos, é desta tribo que Jesus chega a nós. É desta tribo, é o projeto divino sendo comunicado através daqueles que se dispõem a crer. Davi, Betseba, Zorobabel, Jeconias, por ocasião do exílio da Babilônia, e Jeconias também chamado de Joaquim. Também este é um momento muito delicado da história do povo, mas é Deus conduzindo as coisas. E José e Maria, se essas pessoas não confiassem, não tivessem fé,
não teriam sido a bênção que foram, não teriam sido, se não houvesse fé, não teriam sido a bênção que foram. O projeto divino, olhando para a genealogia, o projeto divino é comunicado, mas é comunicado exatamente àqueles que confiam, que têm fé no Senhor. Mas também a comunicação do projeto divino torna-se perceptível através das famílias, É algo também que nós percebemos aqui no texto. Deus usa a família para que o projeto divino fosse apresentado ao tempo. Deus usou a família. A genealogia vai mostrando a construção das famílias e a comunicação do projeto eterno. Deus se comunicou através da família de José e Maria para que Jesus chegasse a nós. Mas antes desta família, Deus se comunicou com as famílias anteriores, que deram origem a José e Maria. Deus se comunicou com as famílias. E as gerações também se comunicam através da família. Através das famílias, Deus vai conduzindo e Deus vai dirigindo a história. E nós precisamos valorizar muito esta instituição chamada família, esta dádiva chamada família. Se a sua família não é aquela família que existe assim aquela alegria de colocar em um lugar alto para que todos vejam, não se sinta mal com isso, porque na família de Jesus tinha Raabe, na família de Jesus tinha Davi, na família de Jesus Raabe foi prostituta, na família de Davi adulterou e planejou a morte de seu amigo, está lá na família de Jesus. Tamar está na família de Jesus. Então, olhe para a sua família como bênção de Deus. Não seja o primeiro crítico da sua família, seja o primeiro intercessor dela. Não queira que sua família seja perfeita, veja simplesmente como família. Às vezes nós queremos olhar a nossa família dentro de um prisma que nem nós podíamos estar incluído ali. Quando se percebe o valor da família, quando se entende que o projeto divino foi comunicado a nós, ao tempo, através da família, e quando entramos em contato com as famílias de Jesus, com a família, com os antepassados da família de Jesus, nós devemos usar de honestidade e olhar para a nossa família com mais alegria, olhar para a nossa família com mais carinho, valorizar muito mais a nossa família e vê-la como parte do plano divino, porque através de nossas famílias, Deus continua comunicando as maravilhas dos céus à terra. Como faz bem ser um pouco mais generoso com a família. E eu quero dizer o seguinte, talvez esta família que você dela reclama, muita gente daria tudo para tê-la, porque tem com muito mais dificuldades do que a sua. Então, se não está assim, se a sua família não está assim merecendo ser colocada em um lugar alto para que todos vejam, olha com compaixão para ela e agradeça a Deus, porque esta família, a sua família, é dádiva dos céus para você, assim como a minha o é para mim. E eu quero repetir, vamos ser mais carinhosos, mais compreensivos, vamos ser mais tolerantes, vamos olhar nossas famílias com melhores olhos. A família de Jesus
teve gente que talvez você não quisesse em sua família, mas por aquelas pessoas o plano de Deus chegou até nós. Prosseguindo, a comunicação do projeto divino não está vinculado à necessidade de perfeição, versículo 5. Porque se houvesse necessidade de perfeição para o plano divino chegar a nós, todos eles aqui estariam fora. E nós estaríamos, perdão da palavra, nós estaríamos na água, nós estaríamos fritos. Se houvesse necessidade de perfeição, pessoa alguma que está aqui estaria. E se houvesse necessidade de perfeição, nós também não estaríamos aqui. O plano divino, ele é comunicado, mas exatamente sem a necessidade de perfeição. Por isso nós estamos aqui. A presença das estrangeiras, Raabe e Rute, mostram isso. Geralmente Deus foge ao convencional, mas requer atitude de mudança em todos que são alcançados por Ele. Os problemas e lutas da vida, os problemas e lutas fazem parte da vida, mas não determinam a vida. Se determinasse a vida, todos os descendentes de Raabe seriam o quê? Estariam envolvidos na prostituição. Se determinasse a vida, se as lutas e problemas determinassem a vida, os descendentes de Rute, na verdade, seriam todos gentílicos, não teriam parte com Deus dentro da concepção deles. Se dependesse exatamente de perfeição, ninguém estaria aqui. Ora, se eu reconheço que para estar na Bíblia, o quesito não foi diferente, não foi necessidade de perfeição, porque às vezes eu exijo perfeição dos meus, porque exijo perfeição da igreja, porque exijo perfeição da esposa, porque exijo perfeição dos filhos, no caso, as esposas dos maridos e dos filhos, porque o líder exige perfeição dos liderados, porque os liderados exigem perfeição do líder. Não há necessidade de perfeição. Por isso nós estamos aqui. Quando lemos a genealogia de Jesus, nós aprendemos. O projeto divino comunicado no tempo não exigiu a necessidade de perfeição. Por isso nós encontramos lá pessoas que erraram mais e erraram menos, pessoas que acertaram mais e acertaram menos, mas todas eram imperfeitas, foram sendo aperfeiçoadas pelo Senhor. Nós também não somos perfeitos, por isso estamos aqui pregando, tocando, cantando, ouvindo, porque não somos perfeitos. Jacó trapaceou Esaú. Deus faria com que aquelas coisas acontecessem, ele receberia a bênção, Deus faria isso acontecer, mas ele não usou de artifício e complicou muito a situação. Judá não foi sincero, não foi honesto com Tamar, a atitude de Tamar não foi digna de aplausos. Betseba e Davi adulteraram, Davi planejou a morte de um amigo, Raabe era prostituta, mas foi com ela que Deus contou para que o seu povo iniciasse a conquista de Canaã. Através de Rute, gentia, surge o rei Davi, que recebe a promessa de um reino que não teria fim. Lá em 2 Samuel 7,13, Deus diz: estabelecerei para sempre o seu reino. Se fôssemos contar com a descendência biológica de Davi, o reino tinha sido destruído. Eu estou mencionando a questão dos seus filhos, mas não. O reino foi estabelecido por Deus, como prometera, por causa de Jesus, descendente de Davi.
Toda a desgraça foi pelo Senhor desfeita. A maldição do pecado foi suplantada pela graça. De um cenário ruim, Deus fez algo tão lindo: a encarnação do Verbo, a chegada da redenção de Israel. E nós precisamos, irmãos, nós precisamos encontrar algo bom no meio de possíveis coisas ruins. Precisamos encontrar. Tem coisas ruins lá em sua casa? Possivelmente tenha, mas procure encontrar lá mesmo algo bom. Tem alguma coisa não boa no contexto da igreja? Possivelmente tenha, mas procure encontrar algo melhor, algo bom. Quando nós procuramos algo bom no meio das coisas difíceis e até ruins, nós nos tornamos melhores. Mas é triste quando queremos só encontrar algo ruim, quando nada está bom. A esposa pode fazer tudo, mas não está bom. O marido pode fazer tudo, mas não está bom. O filho, se não fizer do jeito do pai, não está bom. É preciso ter um pouco mais de compaixão, ser um pouco mais tolerante e procurar alguma coisa boa no meio de coisas que não estejam assim. Foi o que nós encontramos aqui, é o que nós encontramos aqui. A comunicação do plano divino, ela não estava vinculada à necessidade de perfeição. E eu termino com o versículo 17. O versículo 17 aponta, a comunicação do plano divino aponta categoricamente para a pessoa de Jesus. A genealogia, ela traz esses nomes todos, um gerando o outro, etc. Mas tudo isso vai convergindo para a pessoa de Jesus Cristo. É a graça vestida de gente, a graça divina vestida de gente, vestida de humanidade. E através de Jesus, pela manjedoura, ele trouxe Deus para conviver com os homens. E quando ele chega na cruz e dá o último suspiro e entrega o Espírito nas mãos do Pai, naquele momento, ele leva os homens para que eles pudessem, para um convívio eterno com Deus. Vale a pena olhar a palavra, vale a pena olhar para esses nomes complicados e difíceis e perceber aqui que o plano divino é comunicado a quem crê, a quem tem fé. É preciso entender que o plano divino é comunicado através das famílias. É preciso entender que não existe necessidade de perfeição. E é preciso entender que tudo aponta para Jesus. A graça vestida de humanidade. E com o nascimento na manjedoura, ele trouxe Deus para conviver conosco. E pela cruz, ele nos levou para o convívio com Deus. É o consagrado, ungido, é o Jeová que salva. É o Messias divino para anunciar um tempo especial, um tempo novo, o ano aceitável do Senhor, as novas da redenção e as virtudes daquele que pode transportar das trevas para a maravilhosa luz. O plano divino nos foi comunicado. O plano divino é comunicado a quem se dispõe a crer, a quem tem fé. É comunicado através da família.
não está vinculado à necessidade de perfeição, aponta para Jesus, que disse que conosco estaria até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus, porque na genealogia de Jesus tem gente igual a mim. Louvado seja Deus, porque na genealogia de Jesus não tinha gente perfeita. Teve gente que conheceu Deus, mudou de vida, se encantou com Deus, pagou o preço e prosseguiu vivendo para Deus. Que seja assim sempre, comigo, contigo, conosco, e que Ele nos abençoe. Amém.